Meu filho, a verdade é que muitos estudantes das coisas do espírito não têm a fibra e a raça necessárias para aguentar o tranco da luz dentro dos seus corações. Falam muito de espiritualidade, mas na hora das provas arrepiam do caminho. Esquecem-se de que são espíritos reencarnados e sujeitos às provas da carne, como todo mundo, e às vezes são levados para fora do caminho da luz por companhias negativas que inseminam conceitos distorcidos em suas mentes fracas. E não pense que os espíritos malvados são a causa principal disso. Não. Porque, na maioria das vezes, os maus conselhos são dados pelos próprios encarnados que estão do lado. E se a pessoa coaduna com o que ouve, então ela mesma é que se deixa levar. Euri, você imagina a pressão que eu tive de família, bem jovem, me dedicando à parte espiritual. E outra coisa, chega alguém, por ignorância, fala assim, Euri, você está mexendo com essas coisas, é? Aí chega sempre alguém, está mexendo com bruxaria agora, né? Assim que o pessoal fala? Ou mexendo com macumbaria, está mexendo com essas coisas estranhas, você imagina, cara. A pessoa é ignorante, tem que ficar aturando esse papo horrível dela e ela, ironicamente, achando que está te sacaneando e só está vomitando besteira. Então, às vezes, Euri, a pessoa desvia do caminho por causa da opinião dos outros. Ela não tem firmeza. Um fala uma coisa, um fala outra, afasta ela da parte espiritual. Agora, Euri, imagina que você estava num grupo de alcoólatras crônicos e vocês frequentavam o mesmo bar. Você parou de beber, está indo nos Alcoólicos Anônimos, uma instituição muito legal que ajuda muito. E aí os outros bêbados que ficaram lá falam assim, nosso amigo foi sequestrado por aquele grupo lá, levaram ele podia estar com nós bebendo aqui, agora não bebe mais, está mexendo com essas coisas agora espirituais. Você imagina, você vai ser criticado. Então, espiritualmente, pessoal, é a mesma coisa. Se você for ligar para o que os outros estão achando, você não vai avançar em nada, porque as pessoas são muito negativas e vão estar sempre tentando puxar você para baixo, de volta para as trevas conscienciais, as quais elas acalentam. Vamos lá. Os irmãozinhos das trevas só se aproveitam daquilo que acham dentro da própria pessoa e se encontram um campo fértil, plantam pensamentos de discórdia e sementes de destruição. E essa ação deles tem a ver com a própria condição negativa e de revolta diante das leis da vida. Euri, eu vi gente com conhecimento espiritual se revoltar diante das coisas da vida. Só que pessoas comuns passam problemas comuns e a pessoa, ela é comum. Ela só está mexendo com a parte espiritual. Fora isso, ela tem conta a pagar, problema de saúde, problema de família. Mas a pessoa arrogante, ela acha que é especial porque mexe com a parte espiritual, Euri. E aí quando acontece algum revés, ela fala, por que não me proteger espiritualmente? Porque não é função do guia pagar o boleto dela, nem proteger ela de traições, isso é coisa daqui. Mas ela joga a culpa no guia e se afasta da parte espiritual. O problema é ela mesma. Vamos lá. Mas se elas são assim e semeiam discórdia e sedição, por que as pessoas permitem sua presença perto delas? Talvez porque elas mesmas já estejam na sintonia do mal que hospedam. E também porque, muitas vezes, esse mal já vem atrelado às más companhias com as quais elas trocam energias e vivências. De um lado, as más companhias dos encarnados e seus conselhos deletérios. De outro, a péssima companhia dos espíritos trevosos. E no meio, a pessoa desavisada e submetida a sérias distorções em seus pensamentos e levada a desvios espirituais lamentáveis. É por isso que Nosso Senhor falava para orar e vigiar, para a pessoa não cair vítima das armadilhas e sedições das más companhias, dos homens e dos espíritos. Quem abandona o caminho espiritual e abraça as coisas do mundo como se fossem as únicas importantes em sua vida, se submete a sérias consequências kármicas à frente. E isso é assim, não porque o mundo espiritual quer, mas pela abertura deletéria que a pessoa permite. E os guias espirituais nada podem fazer quanto a isso, pois é livre-arbítrio dela mesma. E se a escolha é de direito de cada um, as repercussões de cada vibração abraçada também são. E Nosso Senhor também alertou sobre isso, quando disse a cada um segundo suas obras. Ah, meu filho, os guias espirituais também choram,
principalmente quando seus pupilos dão atenção para os maus conselhos e guarida para a entrada do mal em suas vidas, porque eles sabem que a pancada kármica é forte e que a dor e várias decepções purgarão as escolhas equivocadas dos que arrepiarem para fora do caminho da luz. Muitas vezes, os mesmos filhos que desertam do caminho espiritual são os mesmos que imploraram aos seus guias, antes de reencarnar, pela possibilidade de trilharem a estrada da fé e da espiritualidade. E isso porque se sentiam devedoras do passado e tinham consciência das coisas ruins feitas anteriormente. E é isso que acontece. Pedem novas chances e prometem mundos e fundos antes da descida à terra. Mas quando vestem a roupa de carne, se esquecem dos bons propósitos e dão guarida para o mesmo mal que os atormentou em vidas anteriores. E, novamente, entram no ciclo da semeadura destrutiva, até a hora da dura reparação kármica, a hora da colheita de sua covardia, manifestada na forma de decepções variadas e situações complicadas ao longo de sua vida. É verdade, meu filho, os guias espirituais também choram. E, em lugar de dar guarida às suas inspirações benfeitoras, os seus pupilos preferem ouvir o mal. Em lugar de captarem a luz espiritual, preferem as trevas azucrinando suas ideias. E, no lugar da prece e da fé, um mergulho só nas coisas do mundo. Muitas pessoas são acossadas terrivelmente pelos irmãozinhos trevosos, mas elas também não fazem por onde serem protegidas pela luz, e ao arrepiar do caminho, tornam-se presas fáceis de más companhias do mundo dos homens e do mundo dos espíritos. Os guias espirituais choram por elas, mas elas chorarão muito mais, não porque elas saíram de um lugar em que não estavam mais se sentindo bem, mas porque abandonaram a espiritualidade, e isso não se encontra em lugar algum, pois é coisa de foro íntimo, é consciência e fé. Meu filho, não é fácil aguentar o tranco da luz no próprio coração. Sozinho é muito difícil. Então, que os filhos de boa vontade caminhem no mundo com equilíbrio e prudência, diante das tentações do mal, e que estejam, cada vez mais, conectados aos seus guias espirituais. Que não se esqueçam da prece e nem de serem honrados com as coisas da fé. O caminho espiritual é dentro do coração, e quem traz sua fé, trai a si mesmo. As coisas do mundo também são importantes, mas são transitórias, e as más companhias só levam à destruição, assim como quem não deve, não teme. E quem faz o seu guia espiritual chorar, também chorará, no tempo certo que o karma determinar. E aqui fica esse alerta a todos os filhos que gostam das coisas do Espírito, que Oxalá abençoe seus caminhos, na fé, na luz, no amor. Mensagem do Pai Joaquim de Aruanda, bem certeira, e eu me sinto muito honrado de ter recebido essas mensagens, Euri, nas saídas do corpo, voltado e transcrito aqui, essas mensagens estão no livro. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição, se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.